Olá, terça-feira, 3 de junho, chegamos à nossa terceira edição do dia. E hoje o nosso foco é um tema assim, bem complexo, essa nova cara do golpismo brasileiro que busca apoio fora do país, né? A gente vai olhar como algumas figuras políticas estão tentando usar mecanismos internacionais contra as nossas próprias instituições. Os materiais que a gente analisou detalham uma articulação bem específica, a do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o alvo, ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, o objetivo desta edição é entender melhor essa tentativa, sabe, de levar um conflito que é nosso, institucional, para o palco internacional. E o que isso realmente significa para a gente. Ok, vamos desenrolar isso então. O ponto de partida é essa movimentação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, certo? O que exatamente as fontes dizem que ele está buscando por lá? Olha, basicamente ele está tentando convencer o pessoal lá nos Estados Unidos, autoridades americanas, a aplicarem sanções contra o ministro Moraes. E para isso, ele está invocando a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky. Isso. E o que chama atenção aqui, o que é fascinante, é justamente o uso dessa lei. Ela foi criada nos Estados Unidos para punir estrangeiros, sabe, por corrupção pesada, violações sérias de direitos humanos. Entendi. Tentar usar isso contra um juiz da Suprema Corte de um país parceiro como o Brasil é inédito e bastante ousado, né? É. E as fontes indicam quem está apoiando essa iniciativa? Porque não parece ser algo que ele esteja fazendo sozinho, imagino. Não, de jeito nenhum. Ele tem apoio sim, figuras bem conhecidas lá do universo trumpista nos Estados Unidos, como o senador Marco Rubio, o deputado Cory Minos. Nomes conhecidos. Sim. E além deles, tem bilionários como Elon Musk e o Peter Thiel. Ambos são críticos bem vocais de qualquer tentativa de maior regulação das plataformas digitais, né? As fontes mencionam eles como apoiadores também. Interessante essa conexão. Então isso amarra direto com o papel do ministro Moraes, não só naqueles inquéritos-chave tipo desinformação, atos antidemocráticos, mas também na posição dele sobre regular as gigantes de tecnologia. É uma conexão direta, crucial mesmo. O ministro Moraes é relator de investigações muito sensíveis. Pensa na tentativa de golpe de 8 de janeiro, nos ataques ao sistema eleitoral. Sim, claro. E, ao mesmo tempo, ele é um defensor declarado da necessidade de regras mais claras para o ambiente digital. Então, essa ofensiva lá fora parece ter um duplo objetivo, sabe? Intimidar o judiciário brasileiro nessas investigações e, junto com isso, frear o avanço da regulação. Algo que interessa e muito as Big Techs. Faz sentido. Inclusive, tem relatos nas fontes de que Google, Meta, a antiga X, teriam até repassado informações sobre decisões judiciais brasileiras para autoridades americanas, justamente para municiar esse pedido de sanção, entende? Nossa. E como isso repercutiu aqui no Brasil? Teve alguma reação oficial a essa articulação externa toda? Teve sim, e foi forte. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu ao STF para abrir o inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Um inquérito. Por que exatamente? A suspeita é de obstrução de justiça. A PGR alega que ele está tentando interferir em processos que estão correndo no Supremo, inclusive casos que envolvem o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, entendi. E tem mais. O próprio Jair Bolsonaro admitiu publicamente que está financiando a estadia do filho nos Estados Unidos. Para a PGR, isso reforça a ideia de que há uma campanha coordenada mesmo, para coagir o judiciário. Isso tudo levanta uma discussão bem delicada sobre soberania nacional, né? Quer dizer, usar a máquina de outro país para tentar influenciar decisões judiciais aqui dentro é complicado. Sem dúvida. O próprio ministro Moraes comentou a situação, ele classificou a conduta como incompatível com o Estado Democrático de Direito. E tem uma ironia aí, né? Qual? Setores que acusam o STF de autoritarismo por atuar contra a desinformação, por exemplo, são os mesmos que agora buscam abertamente a interferência estrangeira no nosso sistema de justiça.
É um paradoxo. Pois é. As fontes até traçam os paralelos históricos, sabe? Mencionam o apoio americano em 64, algumas colaborações questionadas na Lava Jato, sugerindo que talvez a gente esteja vendo um tipo de golpe 2.0, digamos assim, adaptado para os tempos digitais e agora transnacional. Entendi. Então, para a gente amarrar o cenário que as fontes pintam, temos uma figura política brasileira buscando ativamente, lá nos Estados Unidos, sanções contra um membro da nossa Suprema Corte? Exato. Com apoio de setores internacionais ligados ao trumpismo e também as Big Techs, que estão claramente interessadas em frear a regulação digital e talvez influenciar investigações-chave aqui. Isso gerou uma reação forte da PGR aqui dentro. Exatamente. E o que está em jogo, segundo essa perspectiva das fontes, vai além do ataque a uma pessoa, ao ministro. Configura-se como um ataque às instituições democráticas como um todo. Uma tentativa de deslegitimar, talvez garantir impunidade, e muitas vezes isso vem disfarçado de defesa da liberdade de expressão, né? Sim, um ponto crucial. Olhando para o contexto mais amplo, essa tática parece se encaixar num padrão global, sabe? Onde grupos de extrema-direita usam tecnologia, desinformação, essas conexões internacionais para tentar enfraquecer as democracias. Fica a pergunta, né? Como essa estratégia pode evoluir ou ser replicada, tanto aqui quanto em outros lugares? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Bem-vindos de volta. A gente continua aqui a nossa análise das fontes sobre essas movimentações recentes da família Bolsonaro. Agora, o foco é mais específico. Como o Eduardo Bolsonaro tem, assim, atuado como uma espécie de emissário informal da extrema-direita lá nos Estados Unidos. Exato. E as fontes são bem claras nisso, né? Apontam para uma articulação internacional mesmo, para tentar deslegitimar o STF brasileiro. Isso tudo enquanto as investigações avançam por aqui. É uma estratégia, né? Uma estratégia bem definida e tem menções até sobre buscar apoio político e, quem sabe, até um pedido de asilo, certo? Vamos tentar desempacotar isso. Isso. Bom, um ponto-chave que as fontes trazem é a permanência dele, do Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos por um tempo mais longo, né? Começou depois do recesso parlamentar de 2024. E a justificativa oficial foi uma licença médica, mas ele mesmo disse que seria sem remuneração, o que, bom, segundo as fontes, levantou críticas, né, sobre o uso político disso. Com certeza. E o descrevem agindo em nome de um projeto político que, vamos dizer, foi derrotado nas urnas e ficou enfraquecido depois do 8 de janeiro de 2023. Faz sentido o contexto. Essa movimentação toda lá fora coincide, né, com o avanço das investigações contra o Jair Bolsonaro e aliados aqui. O timing é crucial para entender. A narrativa que eles tentam construir lá fora, segundo as fontes, é essa de perseguição política, de um regime de exceção no Brasil. Só que isso contrasta diretamente com a visão das investigações aqui, que falam em responsabilização por crimes documentados, né, incluindo até alegações sérias sobre articulação para golpe de Estado. Nossa, isso tensiona muito as relações diplomáticas, imagino, e levanta questões de soberania também. Sem dúvida. E as fontes mencionam ações bem concretas, tipo encontros com figuras da extrema-direita americana, Lauren Boebert, Matt Gaetz. Sim, figuras conhecidas desse espectro. Participação no CPAC, aquele evento conservador, e discursos bem diretos contra o STF em ambientes institucionais lá dos Estados Unidos. E aqui tem um ponto que chama a atenção. A tentativa de usar a Lei Magnitsky, uma lei americana para sancionar estrangeiros, né? Exato, por violações de direitos humanos. E a ideia seria usar contra o ministro Alexandre de Moraes. Com apoio de gente como o senador Marco Rubio. Isso, mas olha que interessante. Alguns analistas que as fontes citam sugerem que isso talvez beneficie mais as Big Techs do que o próprio bolsonarismo. Como assim? Por quê? Porque as Big Techs enfrentam discussões sobre regulação aqui no Brasil, né? Então, criar um clima de instabilidade ou questionar o judiciário brasileiro poderia indiretamente ser útil para elas. É uma hipótese que as fontes levantam. Entendi. É uma leitura interessante. E a reação institucional aqui no Brasil? Veio rápido? Veio.
o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito no STF para investigar o próprio Eduardo Bolsonaro. Ah, direto nele. Sim, por crimes como coação no curso do processo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e até atentado à soberania. Pesado. E a Procuradoria-Geral da República também pediu o depoimento do Jair Bolsonaro, visto como alguém que poderia se beneficiar dessa movimentação toda. Claro, faz sentido. E tem aquela questão do asilo que você mencionou antes. As fontes indicam que analistas políticos levantam essa hipótese, sabe? De que o Eduardo poderia estar articulando uma estratégia de asilo político lá nos Estados Unidos, como uma medida preventiva, talvez. Mas assim, não há confirmação oficial disso, é bom deixar claro. É uma especulação baseada no cenário. Entendo. É mais uma peça nesse quebra-cabeça. As fontes também falam da relação com o trumpismo, né? Dizem que é mais simbólica, oportunista. Exato. Mencionam, por exemplo, que os Bolsonaro compraram ingressos para eventos do Trump. Não foram convidados oficiais necessariamente. Isso mostra mais uma busca por associação, por imagem. Enquanto isso, o governo brasileiro, pelo Itamaraty, está agindo diplomaticamente lá nos Estados Unidos, né? Tentando contornar a situação. Sim, há contatos diplomáticos. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, também se manifestou. Classificou essas ameaças de sanções ao Moraes como uma afronta à soberania nacional. Mostra uma reação institucional forte aqui. Sim, e olha, até dentro de setores da direita brasileira, segundo as fontes, existe uma preocupação com os riscos dessa estratégia toda de confronto internacional. Não é unanimidade. Interessante. Então, no fundo, a linha argumentativa que as fontes descrevem é que essas acusações de censura contra o STF seriam, na verdade, uma tentativa de intimidar o judiciário. De frear os processos. É basicamente isso que as fontes sugerem. Ressignificar as alegações de golpe como se fosse uma defesa da democracia, sabe? Inverter a lógica. Uma inversão de narrativa, exatamente. E a questão central que emerge de toda essa análise das fontes é essa: a defesa da autonomia institucional brasileira. A defesa do papel constitucional da justiça frente a essas pressões externas. Essa articulação internacional e as reações aqui. Com certeza isso ainda vai dar muito o que falar, muitos desdobramentos pela frente. Bom, vamos fazer agora uma pequena pausa e voltamos logo em seguida para a última parte da nossa análise de hoje. Estamos de volta, pessoal. E olha, a gente continua mergulhando aqui numa análise que os materiais que a gente pesquisou trazem de forma bem forte. De um lado, sabe, a prisão preventiva super rápida do funkeiro Pose do Rodo. A acusação, apologia ao crime nas músicas dele. E do outro lado, a gente tem a investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Declarações que fizeram o STF abrir inquérito, né? Por suspeita de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas aí, sem prisão, sem medidas restritivas mais assim impactantes, como no caso do Pose. É um contraste que, nossa, chama muito atenção, né? Vamos só detalhar um pouquinho mais para quem está chegando agora. O Pose, né? Artista negro, origem periférica lá no Rio. As letras dele, falam muito de violência, mencionam o Comando Vermelho, a facção, e a prisão foi baseada no artigo 287 do Código Penal, apologia ao crime. Mas não foi só a prisão em si, sabe? Foi o jeito, algemado descalço, sem camisa. Isso aí botou ele na fogueira de novo no debate sobre criminalizar o funk, né? Exato. E a cultura da periferia como um todo, né? Isso. E tem outro ponto. A pena para esse crime de apologia nem é tão alta assim. O que faz a gente questionar: será que precisava mesmo da prisão preventiva? Uma medida tão forte? Pois é. Aí, do outro lado dessa balança está o deputado Eduardo Bolsonaro. As fontes que a gente viu apontam para falas dele questionando o judiciário, acusando agentes públicos de violações. Isso levou à abertura de um inquérito no Supremo. E não é pouca coisa, né? Suspeita de crimes graves contra o Estado Democrático. Crimes bem graves. Só que até onde se sabe, né? Nenhuma notícia de prisão nem de medidas cautelares, mas
digamos, incisivas contra ele. Uhum. E é essa diferença de tratamento que as fontes estão explorando bastante. Exatamente. E essa disparidade, olha, é o exemplo muito, muito claro daquilo que vários analistas criminológicos chamam de justiça seletiva aqui no Brasil. Justiça seletiva. É, aquela percepção, ou talvez a realidade mesmo, né? De que a lei não é aplicada do mesmo jeito para todo mundo. Tem pesquisadoras como a Vera Malaguti Batista, Julita Lem-Gruber, elas já falam há muito tempo que o sistema de justiça criminal tende a ser, assim, bem mais pesado, mais rigoroso com grupos específicos. Que grupos seriam esses? A população pobre, a população negra, quem vem da periferia, enquanto parece haver uma maior leniência, uma mão mais leve com as elites, né? Inclusive a elite política. E como que essa seletividade funciona na prática? Que mecanismos ajudam a gente a entender essa diferença tão marcada entre esses dois casos que a gente está vendo? Olha, as análises sugerem que isso está muito ligado a conceitos como, por exemplo, racismo estrutural. Racismo estrutural. Isso. E também criminalização da pobreza. O racismo estrutural é como as próprias instituições, as normas, as práticas da sociedade acabam, sabe, perpetuando desigualdades raciais. Muitas vezes, sem que haja uma intenção clara de discriminar por parte das pessoas ali. É algo mais sistêmico, então. Exatamente. E a criminalização da pobreza é essa tendência de ligar crime com condição socioeconômica baixa. Nesses casos que a gente está discutindo, fica parecendo que a identidade social de quem fala, a raça, a classe, de onde a pessoa vem, acaba pesando mais na balança da justiça do que o conteúdo do que foi dito, entende? Entendo. Quer dizer, quem fala importa mais do que o que é falado, em termos de consequência penal. Parece que sim. O tratamento diferente se torna quase que parte do sistema. Faz sentido. E essa discussão toda sobre quem pode falar o quê e quais as consequências disso acaba inevitavelmente chegando naquele debate maior sobre liberdade de expressão versus censura, né? Sem dúvida nenhuma. As fontes também tocam nesse ponto delicado. Mencionam, por exemplo, críticas que foram feitas à AGU, a Advocacia Geral da União, por ter pedido remoção de conteúdo online sem ter uma ordem judicial antes. E isso pode ser um problema em relação ao marco civil da internet, imagino. Exato. Levanta essa preocupação, né, de possíveis violações ao Marco Civil, que é a nossa lei que regula o uso da internet aqui. E gera também uma percepção de inconsistência, sabe? Porque críticas fortes feitas antes por outros políticos contra o judiciário não tiveram, aparentemente, o mesmo tipo de resposta rápida ou pedido de remoção. Entendi. É um campo minado, então, tentar equilibrar a defesa da democracia e a garantia da liberdade de expressão. É um terreno complexo e essa tensão, ela não fica só aqui no Brasil, né? Ela vai para fora. Há menções sobre preocupação com possíveis sanções internacionais, tipo a Lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos. Aquela usada para punir estrangeiros por violação de direitos humanos ou corrupção. Essa mesma. E a gente vê também aquele embate que não acaba entre governos e as gigantes da tecnologia, as Big Techs, né? Como o X, antigo Twitter, a SpaceX. Sobre moderação de conteúdo, responsabilidade. Isso, quem controla o quê, quem é responsável pelo que circula nas redes, são mais camadas nesse debate todo sobre controle de informação e os limites do discurso. Voltando então para aquele contraste inicial que a gente trouxe. A questão que as fontes parecem colocar para a gente é essa, né? Se a arte do pose, que, bom, reflete uma realidade social violenta, menciona uma facção, é tratada como apologia ao crime, com consequência penal na hora, severa. Por que discursos de figuras políticas, que podem ser vistos por alguns como ataques às instituições democráticas, não têm um tratamento penal parecido, em termos de rapidez, de rigor? É a pergunta que fica, né? Isso me lembrou um pouco aquela análise do sociólogo Loic Wacant. Ele falava que o sistema prisional, às vezes, funciona mais para conter os excedentes sociais, sabe? Para controlar populações marginalizadas. Precisamente. E a reflexão final que esses materiais trazem é justamente essa, a necessidade urgente de um debate público mais sério, mais honesto, sobre onde a gente traça os limites da liberdade de expressão. E, principalmente, quais são os critérios objetivos para criminalizar discursos no Brasil?
Tem que ter critério, né? Para evitar essa justiça de 2 pesos, 2 medidas. Exato. Para evitar essa aplicação tão desigual da lei, onde a consequência parece mudar tanto dependendo de quem é a pessoa que está falando. O risco, e as análises apontam isso muito bem, é que o Estado, mesmo com a intenção legítima de defender a ordem democrática, acabe usando os seus instrumentos de controle de forma desproporcional. Ou seletiva. E aí o tiro sai pela culatra, né? Pois é. E ao fazer isso, paradoxalmente, acaba sufocando a pluralidade de vozes, a crítica, o dissenso, que são, assim, vitais para a saúde da própria democracia que se quer proteger. É um equilíbrio muito, muito delicado mesmo. Uma reflexão fundamental, sem dúvida nenhuma. E com ela acho que a gente encerra a nossa análise por hoje. Foi denso, né? Foi sim. Muito importante discutir isso. Esse pessoal ficando por aqui com essa reflexão importante. Cuidem-se. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12, 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.